Pessoal, eu vou fazer essa videoaula, provavelmente estará dividida em 2 videoaulas, tá? Sobre o nosso próximo conteúdo, o próximo assunto que a gente aborda aqui na disciplina de Química e Qualidade da Água, que se chama cinética química, tá? Esse é um assunto que ele é abordado nas disciplinas comuns da Química do ensino médio também. Então, primeiramente, quando a gente fala em cinética química, acredito que isso seja novidade para a maioria de vocês, né? No entanto, não é uma completa novidade, porque acredito que vocês já tenham ouvido esse termo cinética lá na física, né? E quando a gente aprende cinética lá na física, a gente está falando de quê? Então, aqui eu vou mostrar 2 imagens para vocês, né, que estão relacionadas com a cinética que é abordada lá na física, para que vocês consigam relacionar o que há de comum, né, entre o que vocês aprendem lá e o que aprendem aqui. Então, vocês podem observar aqui em ambas essas figuras aqui, que a energia cinética, nesse caso do menino no skate, ela ocorre aqui quando ele está em movimento, olha só, aqui onde ele está parado, em ambos os casos, seja no ar, né, ou aqui apoiado, já é outro tipo de energia que é potencial. E aqui é a mesma coisa, a pessoa jogando uma bola de boliche. O que nós percebemos em comum aqui, que é quando se trata de cinética, a gente está falando de movimento, tá bom? E tudo que se movimenta, né, tudo que está em movimento, apresenta uma velocidade. Seja ela uma velocidade mais lenta, né, ou mais rápida, tudo que está em movimento apresenta uma velocidade. Então, a cinética química, ela estuda a velocidade das reações químicas. E eu poderia perguntar para vocês, aonde que vocês podem visualizar isso na casa de vocês, no dia a dia de vocês, na vida de vocês, tá? Então, assim, isso não é um tema, um assunto, a gente não está falando apenas das reações químicas que nós fazemos e faremos, né, ou são feitas em laboratório. Nós estamos falando de reações químicas que ocorrem naturalmente, né, já que tudo, o próprio movimento, seja ele de um carro, das pessoas, o movimento, ele exige, né, a maior parte deles, reações químicas para que aconteçam, né? Digamos, para um veículo se movimentar, ele precisa da queima do combustível, que é uma combustão, uma reação química de combustão, né? E a mesma coisa nós, seres humanos, para a gente ter vida, viver, existem as milhões de reações químicas que existem no nosso corpo. Então, um exemplo que eu dei aqui que relaciona, né, com essa semana que a gente está vivendo agora, com todo o tema, um grande tema do curso de vocês, é com relação à degradação dos compostos no ambiente. A gente fala e repete sempre a questão dos plásticos, né, no meio ambiente. Por que que ele é tão grave? Porque ele permanece ali por milhares de anos. E essa é a grande questão não só do plástico, mas dos lixos e resíduos, né? Dos resíduos que não se decompõem rapidamente na natureza. Então aqui, ou seja, a velocidade da reação de decomposição do plástico, do metal, enfim, de várias substâncias, ela é muito lenta, certo? Então aqui nesse slide tem alguns exemplos, ó, de tempo de decomposição de alguns materiais. Então, aqui tem papelão e papel, ó, filtro de cigarro, depende do material que é, né? Lixo radioativo, olha só por que é tão problemática a questão das usinas nucleares, né? Que são as usinas de energia que obtêm energia a partir de reações nucleares, né? Que liberam partículas radioativas, e a grande questão é que formam os lixos radioativos que, olha só, duram cerca de 250 mil anos. Então essa é a grande problemática, muito lento o processo de degradação desses materiais, né? Olha só, linha de pesca, gente, nylon, cerca de 600 anos. O porquê que é tão importante a gente conscientizar, né, as pessoas que já trabalham nessa área? Enfim, aqui tem diversos, tá? Então aqui
a gente vê esse processo das diferentes velocidades de reação, de degradação de alguns materiais na natureza, tá? Degradação na natureza. Aqui, então, quando a gente fala em velocidade de reação química, existem as reações mais lentas e as mais rápidas. Então, por exemplo, se a gente compara uma fruta oxidando, por exemplo, a maçã, eu corto uma maçã e deixo em cima da mesa, tá? Coloco um prego de ferro e deixo sobre a mesa. E eu vou acompanhar a velocidade dessas duas reações. Qual delas acontece mais rapidamente? Qual delas vocês observam oxidar mais rapidamente? Ou seja, a maçã escurecer e o prego enferrujar? A maçã, a oxidação da maçã é muito mais rápida. Então, a velocidade da reação de oxidação nas frutas é mais rápida do que, nesse caso, de um prego de ferro. E se eu ainda for comparar a velocidade dessas duas reações com a oxidação das células, ou melhor, em palavras mais comuns, com o envelhecimento das células do nosso corpo, qual é a reação mais lenta dessas três? São as células do nosso corpo, né? Mas que em algum momento elas oxidam e levam, né? E daí isso acaba prejudicando o nosso sistema de outras reações fundamentais, né? Que estão relacionadas com a respiração, com o batimento cardíaco, com a atividade dos órgãos mesmo e nos leva à morte, né? Que é o ciclo da vida para todas as espécies, todo ser que é vivo, né? Então, eu só vou tirar aqui o vídeo, porque ele acabou travando e vou continuar aqui. Então, outros exemplos de onde vocês podem encontrar na área, né, as reações químicas, e daí falando um pouquinho mais dessa disciplina de Química e Qualidade da Água, elas estão no tratamento de águas de abastecimento, né, que nós teríamos a oportunidade de fazer uma visita à CEMASA nessa disciplina. Então, existe a velocidade de floculação. Floculação é um método que eles usam para poder precipitar as partículas sólidas. Para poder agregar as partículas sólidas para que se transformem em partículas maiores e em seguida em decantação. Então, é adicionado uma substância lá dentro da água para poder fazer esse agrupamento das partículas pequenas. Isso leva um tempo, né? Tudo que leva um tempo, a gente pode transformar em velocidade. Tratamento de esgotos. Tratamento de esgoto, que é muito mais complexo que um tratamento de água de rio que vem para nos abastecer, o tratamento de esgoto, imagina, é o esgoto que sai das nossas casas, né? Então, é bem mais complexo. Então, aqui envolve a velocidade da biodegradação desse esgoto. Eles usam muitos micro-organismos anaeróbicos e aeróbicos, né? Para que biodegradem, ou seja, degradem os materiais poluentes que tem ali, para que então esse esgoto tratado possa ir para o meio ambiente sem danos, né? Outra coisa, controle da poluição das águas naturais. Então, a velocidade de reação de remoção dos poluentes. Eu quero retirar um metal pesado, eu vou adicionar alguma coisa lá dentro dessa água, por exemplo, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Não é só adicionar esse material para que vai retirar os metais pesados e pronto, acabou, já retirou. Não, existe um tempo para que esse metal se ligue nessa substância que eu estou adicionando, para que daí, então, a gente possa estar removendo esses poluentes. Enfim, e aqui, nesse slide, apresenta de uma forma super simplificada, embora pareça muito complexa já, um corpo d'água e as diversas reações químicas que acontecem ali. Então, algumas delas vocês já viram, a gente já estudou. As reações que estão, por exemplo, a troca de gás com a atmosfera, as reações de fotossíntese, reações de ácido-base e outras diversas. Ação de micro-organismo, sedimentação, enfim. As águas, gente, elas são um sistema em que ocorrem diversas reações químicas simultaneamente, que nós vimos que essas reações estão associadas, né, estão diretamente relacionadas com os parâmetros de qualidade da água,
certo? Portanto, a velocidade dessas reações irão interferir na velocidade ou, enfim, na produção maior ou menor desses, pode ser componentes tanto contaminantes, né, ou não. Mas a velocidade dessas reações, por exemplo, velocidade da fotossíntese, quando tem bastante sol, quando tem menos sol, é alterada. No que isso afeta? Na quantidade de oxigênio dissolvido. Isso é importante para mim? A gente já viu que sim, tá bom? Então, aqui tem outros exemplos, tá? Que eu não vou me adentrar tanto, eu poderia falar muito do porquê estudar, o que é, né? Essa cinética, esse estudo das velocidades, e o porquê ele é importante, seja na disciplina, na área técnica de vocês, seja em diversas outras áreas, né? Então, aqui tem um exemplo que eu gosto bastante, com relação, além desses que eu falei, é com relação à produção de fármacos. Por que a gente tem que tomar de 4 em 4 horas um e de 8 em 8 horas outro? Também é pela velocidade de ação desse medicamento. Tanto velocidade com que ele leva, né? Tempo que ele leva para atingir o ponto do meu corpo onde ele vai atuar, quanto o próprio processo dele de curar, né? Ou melhor, ou talvez de amenizar uma dor, enfim. Então, todo mundo, todas as pessoas que atuam na área de desenvolvimento de medicamentos, elas têm que estudar isso aqui, gente, a farmacocinética, que é a absorção, de que forma ela é feita, quanto tempo leva, distribuição no corpo, também de que forma acontece, aonde está indo e quanto tempo leva. Metabolismo, o que acontece com essa molécula desse medicamento dentro do nosso corpo, tá bom? E excreção, que é quando ele sai do nosso corpo. Aí, então, eles podem ter conhecimento sobre e colocar a dosagem, estabelecer de quanto em quanto tempo a gente tem que tomar. Então, esse é um exemplo, essa parte da medicina, assim, da farmácia, né? Eu gosto muito. E uma outra que é super comum está relacionada aos alimentos. Todo alimento, né? Ou não só alimento, produtos industrializados, eu estou focando no alimento aqui porque é bem importante. Eles têm o quê? Um prazo de validade. O prazo de validade dos alimentos, ele varia, né? Mas o que é essa validade? Esse tempo, né? Dura 3 meses, prof, dura 6 meses, que é quem estuda isso, quem trabalha nessa área de alimentos, eles chamam de tempo de prateleira, que é o tempo que ele permanece sem degradar também, sem formar fungos, por isso que são adicionados os conservantes, para aumentar esse tempo de prateleira, ou seja, para que serve o conservante? Para diminuir a velocidade de degradação dessas substâncias que fazem parte desse alimento. Então, por que a gente coloca alimento na geladeira, gente? Para diminuir, olha só, para diminuir a velocidade com que esse alimento estraga, que é a degradação dele, que é a presença de micro-organismos. Então, olha só, já estou dando uma dica lá para a aula seguinte, em que a gente vai estar estudando o que afeta a velocidade das reações. Aqui eu estou dizendo o que é a cinética, introduzindo para vocês. Daqui a pouco a gente vai partir para a parte de velocidade, como então calcular a velocidade. E lá no final eu vou falar para vocês, a gente vai aprender sobre quais são os parâmetros, quais são o que pode influenciar essas velocidades. Então aqui eu já estou dizendo, a gente bota alimento na geladeira. Eu falei aqui, mas acredito que muitos de vocês saibam por quê, né? Então, aqui a gente diminui a velocidade quando a gente coloca lá na geladeira. Então, aqui, só deixa eu verificar quanto tempo a gente tá de aula. Tá, 14 minutos, então vamos lá. Então, aqui nesse slide aqui, cheio de informação, vamos devagar. Essa parte aqui do slide, ó, na esquerda, seria o que vocês estudam para calcular a velocidade lá na física, que a gente viu que a velocidade está relacionada com a cinética, né? O movimento. Então, lá na física, por exemplo,
você sabe, ou enfim, não só na física, né? Você sabe que alguém, um exemplo, alguém ou algo está indo do ponto A para o ponto B. E está fazendo todo esse caminho aqui, ó. Todo esse caminho e tal, e está indo para o ponto B. E para isso, para fazer todo esse caminho, que a gente tem, esse caminho ele tem essa distância, né? Ela pode ser dimensionada em quilômetro, metro, centímetros, né? Se eu tô falando de uma tartaruga, depende do que for, mas é a distância. Então, unidades de distância, que seria esse ΔS. Esse ΔS, delta é a diferença, né? Então, a diferença que tem entre o ponto B, digamos que o ponto B é o quilômetro 150, tá? Da BR. E A é o quilômetro 0. Então, quantos quilômetros tem aqui? Do 0 até o 150? 150, tá? Então, aqui é a distância. E para eu saber a velocidade, a gente precisa ver em quanto tempo levou a pessoa ou o carro para ir do quilômetro A, do quilômetro 0 ao quilômetro 150. Então, para calcular a velocidade, você precisa da distância, certo? E do tempo. Ok? Bom, aí você consegue uma velocidade média, que é o que tem nos radares, né? Eles conseguem detectar uma velocidade ali específica naquele tempo e tudo mais. O teu carro, o carro dos teus pais consegue calcular uma velocidade média quando você coloca para ele, eu quero medir tal trajeto. Aí ele consegue te dar uma velocidade média, né? Então tá. Então você precisa disso. Na química, a velocidade média ela tá aqui, ó. Como calcular a velocidade da reação química, sendo que ela não tem uma distância? A gente não sai de um quilômetro 0 para um quilômetro 150, né? Mas na química, na reação química, a gente parte de um ponto inicial, que é o quê? Quem é o ponto inicial numa reação química? Os reagentes. E a gente vai para um ponto final, que são os produtos ou o produto. Então, na química, esse ponto A aqui, gente, são os reagentes da reação e B, os produtos. E daí o tempo, então a gente precisa ver quanto tempo o reagente A ou os reagentes A se transformam no B, tá? Então, isso aqui é bem a velocidade média de uma reação química, ela é uma unidade que vai representar a quantidade de reagente ou produto, tá bom? Pode ser um dos dois, e depois mais pra frente vai ficar mais claro. E o tempo que essa transformação demorou para acontecer. Aqui, ó, a quantidade de reagente ou produto que tá aqui em cima, ó, tá aqui dizendo no slide, tá? Pode ser massa, pode ser número de mols, pode ser volume, pode ser concentração molar, pode ser concentração comum. Qualquer unidade que a gente tenha disponível, que a gente tenha conhecimento, que está relacionado aos reagentes ou aos produtos. E no fim, o tempo, a mesma coisa que foi lá na física. Unidade de tempo, segundos, minutos, dias, aí vai depender, né? Se eu quero estudar a velocidade de decomposição das células da pele, epiteliais, de oxidação das células epiteliais, eu tenho um tempo, X, né? Das células do tecido que reveste o fígado é outro, tá? Tô dando exemplos bem, assim, distintos. Enfim, então, antes de eu passar para o próximo slide, fiquem atentos e lembrem, gente, o que significa o delta. O delta é uma variação. Variação é sempre um ponto final que você tem menos um ponto inicial. Então, a variação da quantidade de produto que tem numa reação química, por exemplo, tá? Ela é a quantidade final de produto menos a quantidade inicial desse produto. Ou do reagente, prof. A quantidade final do reagente menos a quantidade inicial.
Então, o delta é sempre final menos inicial. A mesma coisa para o tempo. Como é que eu sei uma variação de tempo? Prof, é o tempo final menos o inicial. Em geral, o tempo inicial é quando a gente começa a contar, né? É o tempo zero. Então, no geral, o tempo inicial vai ser zero. Mas isso é só para lembrar vocês o que é o delta. Tá? Isso não só aqui na química, isso vocês já aprenderam em outras e já usaram, principalmente lá na física. Ou também na matemática, não sei. Então, vamos lá, olha só um exemplo. Tem uma reação química aqui que agora não importa pra gente qual que é a reação. Só me importa saber, olhar bem quais são os reagentes aqui e os produtos aqui, tá bom? Calcular a velocidade média. A gente tem que calcular a velocidade média dessa reação aqui, sendo que eu tenho esses dados, ó, dessa tabela. O que são esses dados? Tá me dizendo que no tempo zero, botei o cronômetro. Ó, misturei os reagentes e liguei o cronômetro. Nesse momento, vamos ver quem é esse aqui, ó. Ah, esse aqui é um reagente, ó. Então, é ele que eu vou estar acompanhando. No momento zero, eu tinha 0,1 mol por litro desse reagente. Não importa agora essa unidade, tá? Mas é a quantidade que eu tinha desse reagente no tempo zero. No tempo 50, agora eu tenho 0,0905. No tempo 100 segundos depois, 0,082, né? No tempo 150 segundos, meu cronômetro está marcando 150 segundos e eu consigo ver que eu tenho 0,0741 desse reagente. Então tá, então aqui eu tenho os dados que vão estar aqui em cima da questão, ó, e aqui o tempo que está embaixo da equação. Então vamos lá, então a gente já tem reagente aqui, vamos ver quanto delta do reagente, que é o que está em cima. Quanto que tem no reagente no final? Aqui, ó. 0,741, quantidade de reagente no final. Menos quantidade de reagente inicial, tempo zero, tá aqui, ó. Essa é inicial, tempo zero. Menos 0,1, beleza. Tudo isso dividido pelo delta do tempo. Tempo final, 150 segundos, tá aqui, ó. Menos tempo inicial, zero. Foi quando o cronômetro começou a marcar. Então, vai ficar esse valor aqui que vocês têm que fazer, 0,0741 menos 0,1, dividido por 150. Vocês vão chegar nesse valor aqui, ó. Pode fazer na calculadora. Prof, tá negativo, é normal? É normal quando a gente está se tratando de reagente. Por quê? Percebe que a quantidade de reagente no final da reação aqui, ó, em todas as reações químicas, né? O final, a quantidade dele é menor do que a quantidade inicial. Claro, no tempo zero, eu acabei de colocar os reagentes ali. Vai passando o tempo, ele começa a reagir, começa a se transformar em outra coisa, que é o produto. Então, a concentração, a quantidade dele, desse composto aqui, vai diminuindo com o tempo. E daí, como é o final, que é menor, menos o inicial, que é maior, aqui vai ficar negativo, tá bom? Então, é só focar nisso, que é o final menos o inicial. Então, essa é a velocidade dessa reação. Aqui está a unidade. Aqui, primeira unidade aqui de cima, mol por litro, botei mol por litro, unidade de baixo é segundo, tá? Mas nesse momento não se preocupem com a unidade. Não se preocupem muito, olhem, percebam, mas não se preocupem muito. Aqui tá isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Eu fiz um gráfico, isso não estava na questão e nem precisava. Que olha só, esse aqui é um gráfico de cinética, que a gente vai ver mais pra frente, que vai vendo ao longo dessa aula. Um gráfico de cinética, e isso tem alguns alunos que estão trabalhando na composteira com a Melina e eu estou ajudando também, né, principalmente nessa parte aqui. Sempre que eu quero estudar a velocidade de alguma coisa, né, seja lá na física ou aqui, eu tenho aqui no eixo X o tempo, e aqui o que eu estou medindo, se é a distância ou, no caso, era quem? A concentração do reagente aqui, ó, concentração do reagente. Então, eu fui lá e fiz um gráfico colocando isso aqui lá no eixo X e no eixo Y isso. Então, eu botei, ó, no ponto zero, tempo zero, quantidade de reagente era, desculpa, fui pra frente, quantidade de reagente era 0,1, ó, 0,1, tá aqui.
No tempo, vamos ver o outro tempo. 50 era 0,0905. Então, no tempo, 50 tá aqui, ó. 50, aqui, 0,0905, tá? E o que a gente vê? Aquilo que eu acabei de falar. Que a concentração do reagente numa reação química, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Tá aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, tempo, exatamente, é muito idêntico ao gráfico anterior. Só que isso aqui é genérico. Tempo, quantidade de reagente. Tá aqui, ó. Reagente é o A, tá? Então, tá. O que eu vejo aqui? Que ele cai, a concentração diminui com o tempo do reagente. Esse gráfico aqui também é de cinética, mas eu não estou acompanhando o que a gente chama de consumo do reagente, né? Eu estou acompanhando a formação de algum produto, tá? Estou produzindo uma substância lá, um composto lá numa indústria, e eu estou conseguindo acompanhar o quanto está sendo formado dele. Aqui no tempo zero, ó, no tempo zero, quanto que a gente tem de produto? Zero, né? A quantidade está aqui no eixo Y. A gente tem zero, porque no início da reação ainda não teve produto formado. Mas conforme vai passando o tempo para cá, ó, a quantidade de produto vai aumentando. Tá bom? Então é isso. Esse é um comportamento gráfico da cinética, quando a gente acompanha a formação do produto. Então, a concentração, a quantidade de produto cresce ao longo do tempo. E, em contrapartida, logicamente, a quantidade de reagente vai diminuindo. Porque ele, justamente, isso está se transformando nisso. Então, aqui eu vou deixar 2 exercícios para vocês, que é para calcular a velocidade média. Deste considere que uma garrafa PET com cerca de 100 gramas, então aqui está a quantidade da garrafa PET, 100 gramas, demora 500 anos para ser completamente degradada no ambiente. Qual a velocidade média da reação de degradação do PET? Então, você vai usar aquela formulazinha, variação da quantidade, ó, então, tem 100 gramas e ela demora 500 anos, então esse é o tempo, ó, 500 anos, para ser completamente degradada. Completamente degradada significa que no final, se inicialmente você tinha 100 gramas, no final você tem 0. Então, vocês deem uma olhadinha nos slides anteriores e daí vocês vão encontrar um valor em gramas da velocidade de degradação da garrafa PET ou do PET em gramas por ano. Aí, apresente o resultado em gramas por ano, que é isso aí, e gramas por mês, que daí para isso eu vou deixar, não vou falar aqui, né? Mas é só você ver, fazer uma regrinha de 3. Essa quantidade que você encontrou é por ano, ou seja, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, você já sabe que essa quantidade aqui demora 12 meses para degradar, né? Então, quanto é degradado em um mês? Isso é para responder essa segunda parte, que já é outro tipo de conhecimento, tá? Que vocês já têm, já estudaram também em outros lugares, e que é mais o raciocínio lógico, tá? E a outra questão é, considerando que a velocidade média de degradação do nylon, que é muito usado aqui nas redes de pesca, muito na pesca industrial, né? É de 2 miligramas por ano, então aqui você já tem a velocidade média. Quantos anos é necessário para, ou são necessários, né? Para que um fio de nylon de 0,5 gramas degrade completamente. Então, agora você tem a variação de massa de nylon, que ele era 0,5 e degradou completamente, então se tornou 0. E você tem a velocidade média, você precisa calcular o tempo, tá bom? E a gente vai finalizar aqui essa aula para vocês irem vendo e a gente poder ir tirando as dúvidas, tá? Logo mais eu vou estar preparando, eu acho que mais 1 ou 2 videoaulas para estar falando desse assunto aqui ainda. Bons estudos, gente!